Olá, gente, tudo bom com vocês? Olha, eu vou passar a receita pra vocês da fatia húngara, tá? Eu fiz outro dia num vídeo e mostrei pra vocês. Ela rende bastante, então é legal eu tá passando. Então eu vou aproveitar e vou passar aqui pra vocês, tá bom? Vocês vão precisar separar, já separa tudo antes pra ficar mais fácil, tá? Vocês vão precisar separar 7 colheres de sopa de açúcar. Açúcar cristal, tá bom? Não precisa ser o refinado, não. 2 colheres... Oh, meu Deus! 2 gemas de ovo com a clara, então são 2 ovos inteiros. Gente, eu não vou editar, tá? É do jeito que sair, mas tô dando certinho. Ó, meia xícara de chá de óleo. Mais ou menos de 40 a 50 gramas de fermento para pão. Uma pitada de sal. 2 xícaras de chá de leite. Mais ou menos 1,5 kg de farinha, tá? Então aqui tem 1 kg. Se eu precisar de mais, eu vou acrescentando. Com certeza eu vou precisar, porque eu sempre faço essa farinha e sempre acaba saindo mais que 1 kg, tá bom? Então você sempre tem que usar, você começa com 1 kg, mas você deixa já um pacotinho de farinha à parte. Se precisar, você já vai colocando, porque vai depender muito se a sua farinha é muito úmida ou muito seca, tá bom? Então, ó, aqui eu tenho 1 kg de farinha, mas a receita pede quase 1,5 kg, tá bom? Então, deixe separado para fazer sua receita, mais ou menos 2 kg de farinha, né? Porque antes sobrar do que faltar. Geralmente, pra mim, sempre dá certo com 1,5 kg. Gente, então, esses daí que eu falei são os ingredientes pra gente fazer a massa, tá? São esses aqui, ó. Tá aqui. Já mostrei pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês os ingredientes que a gente vai usar pra fazer o recheio da fatia húngara, tá? Então eu tenho aqui, ó, 7 colheres de sopa de açúcar, refinado não, ou refinado se você quiser, ou cristal. Aqui em casa eu uso cristal pra tudo. 7 colheres, tá bom? 50 gramas de coco ralado. Se você quiser pôr 100 gramas, pode. Eu vou pôr 50 gramas, tá bom? 250 gramas de margarina de boa qualidade, tá bom? Sem sal. Esse daqui é o ingrediente que eu vou estar usando para fazer o recheio. Aquele que a gente, depois quando abre a massa, passa, tá bom? Vou mostrar para vocês como que faz. Então, esses daqui são os ingredientes do recheio da fatia húngara que nós vamos fazer hoje. Agora, gente, quando a gente tira a fatia húngara do forno já assada, a gente precisa ter uma calda para jogar por cima. Para fazer essa calda, a gente vai usar meio litro de leite. Se você quiser pôr um pouco menos, pode. Eu gosto da minha bem molhadinha, então vai aparecer minhas roupas lá, gente. Eu lavei roupa hoje, tá bom? Então, o que que acontece? Eu coloco meio litro porque eu gosto da minha bem molhadinha mesmo, sabe? 7 colheres de sopa de açúcar. Eu tô usando o cristal, tá bom? Você escolhe o que você tiver aí na sua casa. Eu tô usando aqui mais ou menos umas 30 gramas de coco ralado, tá bom, gente? Você pode usar a quantidade que você quiser, geralmente isso é a gosto. 2 colheres de chá, viu, gente? De maisena. Algumas pessoas acrescentam 2 gemas de ovo. Eu sempre acrescento, mas hoje em especial eu não vou acrescentar, tá bom? Vou fazer ela sem o ovo. Se você quiser acrescentar as 2 gemas de ovo, você pega, tira as 2 gemas e tira aquela película e mistura no leite antes de levar ao fogo, tá bom, gente? No meu caso, eu não vou usar. Você também vai ter que separar assadeiras untadas e enfarinhadas. Tá vendo? Eu separei aqui 3 assadeiras, mas como eu sempre faço, não vai dar. Geralmente é esse tamanho médio aqui e eu tenho uma redonda. Geralmente é mais que se precisa. Então, se você tiver umas 4 ou 5 assadeiras, bem melhor, porque realmente rende muito. No meu caso, eu tenho que esperar assar, tirar e aí dá muito trabalho. Então, se você tiver, aqui tem 3, se você tiver 5 assadeiras média ou 2 assadeiras grandes, daquela grande e uma pequena já dá. Você também vai precisar de uma bacia, tá bom? Ou um recipiente que você ache melhor para você fazer o preparo da massa.
você vai precisar ter um rolo desse para poder abrir a massa. Se você não o tiver, você providencia, antes de começar a sua receita, você já providencia isso que eu tô mostrando. Você providencia uma garrafa serve, tá bom, gente? Alguma coisa que seja roliça pra poder abrir a massa na mesa, tá bom? Depois que eu fizer a massa, eu vou abrir a massa aqui, a minha mesa fica aqui fora. Eu vou abrir a massa aqui nessa mesa, tá bom, gente? Bom, é isso aí. Eu vou desligar um pouquinho, pausar e mostro pra vocês eu fazendo a massa, mas eu vou colocar o celular num lugar que dê pra vocês verem, tá bom? Não sai daí, fique aí, já volto. Gente, oi pessoal, ó, vamos começar a fazer a massa, tá bom? Então eu vou fazer assim, ó, nessa bacia que eu separei, eu vou colocar o fermento. Foi o único jeito que eu achei de estar deixando o celular, viu, gente? Então aqui eu tô colocando o fermento. Podem preparar a mãozinha, viu, gente? Que vai ter que pôr a mão na massa, que não tem jeito, massa tem que pôr a mão. Fermento. Nesse fermento, eu já vou colocar o sal, a pitada de sal em cima do fermento, eu tô colocando. E as 7 colheres de sopa de açúcar. Eu vou mexer esse fermento, esse açúcar e essa pitada de sal até dissolver o fermento. E mostro pra você. Pessoal, olha só, já misturei bem, ó, o açúcar, a pitada de sal e o fermento. Ficou assim, tá bom? Ele ficaria até líquido se fosse menos açúcar, mas como é bastante açúcar, ó, ele ficou assim. Agora, nesse momento, eu já vou colocar meia xícara de óleo. Duas gemas. Gente, perdão. 2 ovos inteiros. E vou mexer um pouquinho. Só pra quebrar assim, dissolver esse ovo junto com esse óleo, junto com esse açúcar, com esse sal e com esse fermento, tá bom? Então eu vou mexer, ó. O segredo de toda a massa é muito carinho, muito amor, dedicação e não sente medo, tá bom? Não sente medo. Segue a receita e faça sem medo, tá, gente? Então, ó, aqui, vou dar um jeito de arrumar uma bacia transparente. Será que tem? Deve ter, né? Nesse momento agora, eu vou adicionar o leite. O leite tem que estar morno, numa temperatura que nem como se fosse para bebê novo, que a gente coloca assim e tá tolerável à pele. Eu vou pausar e vou pôr no micro-ondas porque eu esqueci de mornar o leite. Já venho. Pronto, gente. Então aqui tem 2 xícaras de chá de leite morno, como se fosse para bebê, tá? Para bebê recém-nascido, tá, gente? E aí você vai despejar também aqui dentro da bacia e vai mexer. Gente, eu esqueci de falar, sempre que vocês for fazer qualquer tipo de receita, assim, se vocês forem que nem eu, né? Porque eu não sou cozinheira. Então, o que vocês fazem? Comida, eu não costumo separar tudo, eu vou fazendo do meu jeito. Mas quando é receita que tem que ter noção de medida, quantidade, o que eu faço? Eu já separo tudo, por isso que eu tô mostrando dessa maneira pra vocês. E sempre deixa bastante pano de prato perto de vocês, porque você sempre precisa, tá? É uma dica. Bom, o líquido já tá todo mexidinho aqui, ó. Agora é a hora da gente começar a colocar a farinha, tá bom? Vai adicionando a farinha aos poucos. Eu costumo colocar meio quilo na bacia, ó. Eu baseio mais ou menos meio quilo. E mexo. Vou pausando, tá, gente?
Agora eu vou colocar mais um pouquinho. Agora eu já vou colocando de pouquinho em pouquinho. Coloquei mais ou menos metade que sobrou na vasilha. E continuo mexendo. Enquanto dá pra mim mexer com a colher, eu estou mexendo com a colher. Mas vai chegar uma hora que não vai dar, que eu vou ter que pôr a mão. No meu caso, eu costumo usar a colher até a hora que dá pra mim estar usando. Vou colocar o restante de 1 kg de farinha, gente. Vou mexer bem e volto. Gente, então já tá 1 kg de farinha aqui dentro da bacia, né, ó. E já tô colocando a mão aqui, né. Como eu pausei, eu voltei já com a mão dentro da bacia. Foi todo 1 kg já, ó, que tava aqui. E como eu disse no começo, ó, ela ainda tá assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar mais farinha. Aqui é o pote que eu costumo guardar farinha, tá, gente? Aí eu vou colocando até chegar ao ponto de minha massa. O ponto é igual ao ponto de massa de pão, aqueles pão diminuto. Na hora que soltar da mão e ficar uma massa bonita, aí já tá na hora de sovar bem mesmo. E essa daqui também, eu tenho um detalhe na hora de sovar. É sovar bem assim, só que não é sovar muito tempo não, viu, gente? Porque ela cresce demais. Então eu vou pausar de novo e volto. Gente, olha só. Eu já fui pondo farinha até ela soltar da minha mão. E ela já tá como se fosse a massa de pão mesmo, aquele pãozinho diminuto. Tem que fazer um pouquinho de força, sim, viu, gente? Isso daí eu não vou mentir, não. Pra quem não tem o costume... Ó, eu tô na bacia ainda, meninas, ó. Ou meninos, quem estiver assistindo, tá vendo? Vou pausar de novo. Eu pausei pra mim poder abaixar o celular pra vocês poderem ver. A minha pia tá limpinha, preparada pra isso. Eu vou borrifar um pouquinho de farinha aqui. Só pra não grudar, vou deixar a bacia aqui do lado, porque eu vou tornar a usar a bacia e vou sovar a massa. Sovar a massa, gente, não é se matar de bater na massa. É esse movimento aqui, ó. Então, ó, eu vou estar fazendo devagar pra vocês verem. Tá vendo? É esse movimento aqui, ó. Porque aí ela vai se misturando mesmo, tá bom? E o segredo de uma massa bem feita, uma massa bonita, é você não carregar na farinha. Você vê que ela ainda tá meio colentinha, você vai pondo bem de pouquinho mesmo a farinha, porque a intenção não é deixar essa massa muito dura, viu? É só deixar ela uma massa bonita. E como eu disse já, essa massa, ó, você tem que fazer uma certa força, como se você estivesse lavando roupa. Isso é sovar, gente. Tá? Não vai bater na massa, não. Tadinha da massa. Ó. Não é uma massa de sovar muito, por quê? Porque senão a gente não consegue abrir ela. Ó, ainda tá meio pegajosa, tá vendo? Mas esse é o ponto pra fazer a fatia húngara. Tá bom, gente? Não deixa ela mais firme que isso, não. Trabalhe sempre colocando um pouquinho de farinha no lugar, ó. Com a própria massa eu já tô limpando aqui, ó, tirando restinho de farinha. Você vai deixar essa massa descansar de volta na bacia que ela já estava por 10 minutos e não vai exceder 10 minutos. Porque se ela começar a crescer, você não consegue abrir ela e rechear legalzinho do jeito que tem que ser. Já eu venho. Gente, não tá dando pra vocês ver meu rosto, né? Lógico que não dá pra fazer tudo, né? Olha, enquanto a nossa massa tá descansando por 10 minutos, como você já deixou tudo separadinho, como eu falei pra você, o que você vai fazer? Você vai pegar a margarina que você deixou separada, 250 gramas da margarina de boa qualidade. Esse é o que vai rechear a massa, tá bom, meninas? Ou meninos, quem estiver assistindo. Então está aqui. Você vai pegar 7 colheres de sopa de açúcar. Eu vou colocar assim tudo de uma vez, porque eu já vou começar a mexer. Eu
Eu vou mexer primeiro esse açúcar com essa margarina. Se você tiver um recipiente grande, é melhor para mexer, tá? Mas eu quis pegar esse daqui, porque esse daqui ele é de vidro e dá pra vocês verem. Eu vou ver se eu consigo uma bacia de vidro. Se é que tem, vou dar uma pesquisada. Aí você já pode acrescentar o coco ralado. O segredo aqui não tem segredo. Você já vai ir mexendo, ó. Mexer, deixar bem misturadinho mesmo. Vou misturar bem e mostro pra vocês. Gente, olha só. Eu peguei um garfo que foi até melhor pra mim mexer do que essa daqui que eu tava. Muito grande pro tamanho da minha vasilha. Ó, fica desse jeito aqui. Uma pasta, né? Uma pasta de manteiga, na verdade. De margarina, né? Na verdade, com o coco e o açúcar. Tá bom? Nós vamos reservar esta mistura, que é o nosso recheio, na geladeira, tá bom? Eu já volto que eu vou posicionar o celular perto do fogão pra gente aproveitar esses 10 minutos que a gente tem de descanso da massa antes de abri-la pra fazer a calda que vai ser jogada por cima depois. Tá bom, gente? Eu já venho. E aí, gente, olha só. Eu coloquei o leite aqui, o meio litro de leite, já nesse mesmo caneco. Eu também não tenho um transparente pra mostrar. E coloquei aqui no fogo alto mesmo. E só que eu tirei um pouquinho do leite separado, dá pra ver, acho que aqui, ó. Coloquei um pouquinho de leite separado pra misturar, que agora é a calda que nós estamos fazendo. Pra misturar as 2 colheres de chá nesse leite, que a gente vai despejar nesse leite aqui, ó, que tá fervendo, já diluído aqui antes, pra não empelotar, tá bom, gente? Então, ó, enquanto o leite tá pegando ali pra começar a ferver, né, eu vou mexendo essas 2 colheres de chá perdão, gente, de amido de milho. É que a outra é marca, né? Então, é o amido de milho que você tiver, tá? Da marca que você tiver na sua casa. Então, ó, misturei bem, ó, com um pouquinho de leite que eu separei à parte. Só um minutinho. Misturei o açúcar aqui, só que eu tive que pausar, gente. Não leve a mal. É porque ia sair um barulhão de furadeira. E aí eu tive que pausar. Então, ó. Já tá quase fervendo o leite, eu já adicionei as 7 colheres de sopa de açúcar no leite. Vai ser a nossa calda, que vai ser usada pra regar, né, assim que tirar do forno, as nossas fatias húngaras. E aqui, umas 30 gramas de coco ralado. Já tá bem quente já, tá? Não precisa esperar ferver. Tá bem quente já. Então eu já vou misturar o leite que eu separei à parte com a maisena diluída. Perdão, gente, com amido de milho diluído. Amido de milho, a marca que você quiser você usa. Aí, 2 colheres de chá de amido de milho que eu dissolvi em um pouquinho de leite. Essa misturinha aqui, essa calda, você vai ficar mexendo até ela vai, é como se você estivesse fazendo um mingauzinho, só que vai ficar bem mais mole que um mingau, é óbvio, né? É só pra dar uma encorpada mesmo. Então o ponto dela é só até ela dar uma encorpada. Então mexa até encorpar, tá bom? Eu já volto. Ó, a minha calda, deixa ela assim, ó, tá vendo? Porque ela vai esfriar e ela vai dar mais uma encorpadinha. Você pode mexer até ela ficar mais firminha se você quiser. Eu gosto da minha, como eu disse, bem molhadinha. Isso daqui vai depender do jeito que você gosta, tá bom? Agora eu vou abrir a massa, porque já deu os 10 minutinhos. Acho que até que passou uns 5 minutinhos, viu, gente? Aí, porque eu pausei o vídeo. Aí eu vou abrir a massa ali na mesa ali fora, já levei as assadeiras pra lá, tudo. A farinha, o pote de farinha também já acomodei ele lá. A farinha que tem que usar pra jogar na mesa, né? E o rolo também lá, pra abrir a massa, tá bom? Vamos pra lá, tá bom, gente? Gente, tá aqui a massa, ela ainda não cresceu, tá? A iluminação aqui não é boa,
eu vou chuviscar a farinha na mesa. Tá limpinha já, que eu já deixei tudo preparado antes. Faça o mesmo aí, tá, gente? Já deixa tudo preparado antes, que assim não tem erro, não tem perigo nenhum. Essa massa a gente tem que abrir ela antes dela começar a crescer. Você vai pegar a sua massa e vai dividir ela em 3 partes. Mais ou menos iguais. Pra ficar fácil de abrir, viu, meninas? É pra isso. Ou meninos, quem estiver assistindo essa receita. Aí você vai sempre esparramando a farinha e você vai começar a abrir a sua massa. E vai abrindo. Vou tentar mostrar aqui. Olha, ela tá querendo começar a crescer. Por isso é importante não ultrapassar os 10 minutos. Porque ela começa a querer crescer e aí ela começa a ficar mais mole. Então tem que ser com esse ponto aqui. Ela tá crescendo, gente, aqui. Aí vocês prestem atenção nisso, viu? Se acontecer, não tem problema. Mas é que aí fica mais difícil pra você tá passando o recheio. Você abre a massa assim, como se fosse um retângulo. Vai dando uma arrumadinha nela, pra ela ficar mais ou menos como se fosse um retângulo. Não uma espessura muito fininha, não precisa exagerar, tá bom? Eu vou pegar o recheio. Nessa hora, você vai pegar o recheio que estava na geladeira e vai colocar. Lembra que esse recheio tem que dar para as 3 partes. E aí você vai esparramar esse recheio que foi feito com 250 gramas de margarina, com 50 ou 100 gramas de coco ralado, tá? E com 7 colheres de sopa de açúcar foi feito esse recheio, tá bom? Eu vou deixar a receita na descrição do vídeo, tá? Então, na descrição do vídeo eu vou deixar bem explicadinho como que faz. São algumas etapas? São 3 ou 4 etapas, não tenho certeza. Mas vale a pena porque fica muito gostoso, a família agradece. Você vem com delicadeza, soltando ela. Se ela já tiver começado a crescer, ela vai querer dar uma coladinha. Você vai com delicadeza, usa os dedinhos, ó, e vai enrolando. Eu vou pôr pra cá. Gente, eu não coloquei o recheio, eu deixei 2 dedos de espaço da borda, porque senão vaza muito, tá? Então, ó, vou enrolando assim, ajeitando com carinho. Aí ela tá assim, né, gente? Aí você vai aproveitar que ela já tá enrolada e com a mão você já vai começar a dar forma a essa massa, para ela não ficar aquelas fatias húngaras mal feita, com uma aparência ruim, e para elas terem mais ou menos o mesmo tamanho. Então você aproveita, ó, e esse movimento, meio apalpando ela, fazendo ela crescer, ó como ela vai ficando maior. Só não exagera para ela não romper, tá? Que o recheio tá aqui no meio. Ó. Já vem. Gente, eu pausei porque eu fui buscar esse negócio pra mim poder cortar. Você pode cortar com uma faca, tá? Eu não achei a minha faca que eu gosto de usar pra cortar, então eu vou cortar com esse daqui, tá? Então, olha. Você mede mais ou menos 2 dedinhos e faz as suas fatias húngaras. Elas vão ficar assim, ó. Olha só. Pode ir cortando sem medo, tá, gente? Pega uma faca boa que ela tem assim mais ou menos essa altura pra poder... Ai, Flávia, mas tá ficando amassada. Tá, mas é que a massa ainda vai crescer, gente. A massa vai crescer e ela mesma por si só ela vai se endireitando, viu? Aí, nessa hora, você vai pegar a assadeira que você já deixou preparada como eu orientei e vai colocar as fatias húngaras. Não se preocupe delas estarem assim achatadinhas. É normal.
elas vão crescer e vão ficar redondinhas, tá bom? Vai vazar, ó, mas você pega com cuidado, tá? E aí você vai colocando na assadeira. Vou pausar, senão a gente não consegue. Gente, olha aqui. Coloquei elas na assadeira, tá vendo? Vou abaixar aqui pra mim poder falar com vocês. Ó, então não se preocupe delas não ficar redondinhas agora, porque elas vão crescer ainda. Passa. Ó, elas vão crescer ainda, tá vendo? Então, agora, nesse momento, depois que você terminou de rechear todas as outras duas partes que sobrou da sua massa, igual a primeira foi feita, você já vai colocando essa massa em um lugar que ninguém mexa e você cobre ela com um pano e ela vai descansar por 1 hora. É 1 hora certinho, viu, gente? Nem tente deixar menos. É 1 hora que ela precisa. E aí, na hora que estiver faltando 20 minutos para dar 1 hora do descanso dela desse jeito, você liga o forno em temperatura baixa e deixa em temperatura baixa até completar o tempo do descanso da massa, que será 1 hora. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, deixa no comentário que eu tiro qualquer dúvida com todo prazer, tá bom, gente? O importante é vocês fazer e gostar, porque rende muito pra gente que é dona de casa, isso é uma maravilha. Tá bom, gente? Eu vou levar pro forno e no forno vocês vão colocar em temperatura. Passou 1 hora, vai pro forno. Desse jeito, vocês vão levar pro forno depois que descansou 1 hora. O forno já vai estar aquecido, igual eu falei. Aí vocês vão deixar no forno por mais ou menos, deixa eu ver pra vocês, ó. Aqui no meu forno eu coloco na temperatura máxima e eu fico com elas no forno por 20 minutos. Eu coloco no cronômetro. A última assadeira, que aqui cabe 4 assadeiras no meu forno, mas sempre como dá muita, as outras assadeiras eu sempre acaba assim, às vezes até com 15, 18 minutos. Então, presta atenção, pode colocar seu fogo no máximo ou em 200 graus. Se você for pôr no máximo, é 20 minutos, não passa de 20 minutos, tá bom? E se você for colocar em 200 graus, 180 graus, aí pode ser que leve 25, 30 minutos. Mas você vai olhar a cor, se ela já tá uma corzinha legal. Eu gosto da minha bem branquinha, mas dá pra gente saber quando ela tá assada. Dá até um cheirinho muito bom. E aí você desliga o forno, retira. Ela quente ainda, você vai jogar a calda. Mas isso eu vou te mostrar, tá bom? Olha só, gente, acabei de tirar do forno. Agora eu vou pegar aquele líquido que eu falei pra vocês, que é a calda. Eu gosto da minha muito molhada, porque vai sugar tudo isso daqui que eu tô pondo, ó. Tá vendo? Acho que dá pra vocês verem, né? Por isso que eu coloquei meio litro de leite. Eu quero bem molhada mesmo, ó. Tá vendo, gente? Que legal? Vou provar pra vocês verem, tá? Aqui, gente, como que ficou, tá vendo? Eu não deixei espaço na forma, então ficou difícil de tirar, ó, tá vendo? E na parte de baixo tá quente, mas eu vou tentar pegar. Ficou assim, ó, ficou mais moreninha. Porque eu deixei acho que 24 minutos, porque eu esqueci de pôr o temporizador, tá vendo? Vou cortar, tá quente, tá, gente? Ai... massinha, viu? Pega com a mão, gente, que assim vocês veem, ó. Tá vendo? Massinha. Muito massinha mesmo. Agora vocês vêm aqui comigo. Ó. Muito. Se vocês quiserem jogar mais coco ralado por cima, nessa hora também pode, viu? Mas assim já tá de bom tamanho, viu, gente? Eu vou comer. Todas essas daqui. Importante é deixar espaço na forma pra não ficar assim. E aqui no forno tem mais, viu? Ai, pegar o paninho.
Ó. Tem mais e tem mais pra pôr pra assar. Aí, então dá bastante mesmo. Eu vou retirar aquelas ali do forno, tirei essas já pra molhar e mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou tirar aquelas lá, vou fazer o mesmo que eu fiz com essas e vou esperar esfriar e guardar no Tupperware. Como a minha tá bem molhada, eu vou guardar na geladeira.